Bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Daniel. Como eu já disse, nós estamos estudando, fazendo uma teologia básica do livro de Daniel. Eu falei semana passada que nós iríamos lançar alguns slides para ajudar aqui na exposição da aula. Porém, eu vou deixar mais para o capítulo 6, 7, capítulo 7, na verdade, a partir do capítulo 7, porque o capítulo 1 ao capítulo 6, ele trabalha com história. O capítulo 7 até o 12, esses capítulos vão trabalhar com visões e revelações. Então, é melhor lançar os slides mais à frente. Mas eu posso, dentre essas aulas, até o capítulo 6, eu posso colocar alguns slides. Mas eu quero fazer um estudo bíblico mesmo, pegar o versículo, a gente esmiuçar esse versículo, e você já pegando a sua Bíblia, Daniel capítulo 2. Semana passada nós demos uma introdução do capítulo 1, e essa semana, hoje, nós vamos falar do capítulo 2 de Daniel. E o chat é ao vivo. Se você quiser colocar uma pergunta aí, eu vou estar respondendo na hora também para você. Então, olhem, acompanhem, e dúvidas vocês podem colocar aí no chat ao vivo que eu respondo na hora. Ok? Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque nós entendemos a grandeza do Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos da cobertura, da graça do Espírito Santo. Que o Senhor envolva a nossa vida, fala meu coração, usa a minha vida, mas fala o coração do teu povo, ó Pai. Fala o coração de cada pessoa que está assistindo, ó Deus, esse estudo, que possamos aplicar esse estudo para o nosso dia a dia, Pai. Repreenda todo empecilho do inimigo, que a palavra, que a semente caia em boa terra, que nosso coração é essa terra, Pai. Que nosso coração seja viva essa boa terra, Pai. Para que a semente caia, cresça e produza 100, 30, 60, 90, 100 por um. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 2 de Daniel, vamos ler alguns versículos, nós vamos ler praticamente todos os versículos, mas o capítulo 2, versículo 1 ao 4, só para nós introduzirmos. Daniel, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Irmãos, vou introduzir aqui para nós entendermos. Versículo 1. Não sei se vocês lembram, eu peguei o capítulo 1, que foi a introdução do livro, né? Falando sobre o povo de Judá sendo levado cativo para a Babilônia. A história se preocupou no capítulo 1 em falar sobre isso. De Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Beltesazar, né? Que é o Daniel. E o capítulo 2, ele demonstra a soberania de Deus, o controle de Deus. E aí Daniel se preocupa em passar isso, esse domínio de Deus. Versículo 1 diz que Nabucodonosor ele teve um sonho. Só que ele ficou muito perturbado. Porque na visão dos antigos, o sonho ele julgou certo que os deuses queriam comunicar algo para ele. Então, para Nabucodonosor, era uma coisa muito séria. Ele entendeu que os deuses queriam, os deuses da Babilônia,
queriam falar algo com ele, revelar algo a ele. E Nabucodonosor, sendo rei, eu imagino, acredito, que ele muitas vezes ia dormir pensando no seu reinado, pensando em expandir, ou medo de perder o seu reino. Então, quando ele acorda perturbado, ele, vamos chamar os adivinhos, os magos, os encantadores, os sábios, os conselheiros, para que eles possam interpretar o meu sonho. Versículo 3. E o rei lhe disse: tive um sonho, para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei siríaco. Primeiro eu preciso entender uma coisa aqui. Caldeu, ou caldeus, na verdade são babilônicos. É o povo que morava ali na região da Babilônia, na região da Mesopotâmia, dentro da Babilônia ele mesmo. Por exemplo, quem nasce no estado do Espírito Santo, ele é capixaba. Quem nasce na Caldeia, ele é babilônio ou caldeu. Então, está tudo dentro do mesmo pacote. Eu estou falando isso para vocês entenderem que, primeiramente, ele chamou aqui as pessoas que eram da sua nacionalidade. Daniel, se você ler o capítulo 2, versículo 1, diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Daniel e os seus amigos e vários outros jovens, eles estavam sendo preparados para viver na corte ainda. Por isso que eles não foram chamados para estar ali diante do rei para aconselhá-lo. Eles estavam em formação. Então Nabucodonosor, ele chama quem? Os seus conselheiros da sua nacionalidade, que são os caldeus. E dentro disso fala assim: e disseram ao rei em siríaco. Siríaco é aramaico. Eles falaram com o rei em aramaico, porque é o idioma das transações comerciais e da diplomacia naquele tempo. Então eles usaram essa língua para falar algo importante para o rei. Então eles estavam falando em aramaico. E eu quero provar isso para você na Bíblia. Marca aí Daniel capítulo 2 e abra lá em 2 Reis. Vai lá comigo, segura em Daniel. 2 Reis capítulo 2. 2 Reis capítulo 18. Perdão. 2 Reis capítulo 18. Outro contexto, mas eu quero usar como base para a gente entender aqui. Capítulo 18 de 2 Reis, versículo 26. Diz assim, olha. Então disseram, eu vou ler o 25 também. Agora, pois, subi eu porventura, seu Senhor, contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra essa terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, a Rabsaque. Rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Então, esse texto aqui está falando que Senaqueribe, ele invade as regiões e ele manda o seu general, Rabsaque. E esse general estava falando com eles estavam em cima do muro, da muralha lá, da fortaleza em Jerusalém. E aí, esse general começa a falar em hebraico, judaico, hebraico. E eles pediram assim, não, fale conosco numa linguagem diplomática mesmo. Fale conosco em siríaco ou aramaico. Aí ele falou assim, não, vou falar para que todos, o povão entenda o que eu estou falando. Porque essa língua aqui era mais para a elite, nesse contexto. E no contexto de Daniel também. Então, eles conversando com o rei, voltando lá em Daniel, eles
os seus conselheiros falando com o rei Nabucodonosor, falou numa língua diplomática, usando uma língua que era necessária ali, mais na nata mesmo. E aí, eles falaram assim, olha, e os versículo 4, e os caldeus disseram ao rei em siríaco, ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que me foi me tem escapado, se não me fizesse saber o sonho e a interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Então, era tão sério, eles acreditavam tanto no sonho, em sonhos, que o rei falou assim, olha, se vocês não interpretarem, se vocês não falarem como foi o sonho e interpretar, morrem vocês, morre a sua família e as suas terras suas casas serão destruídas. O quanto eles levavam a sério o sonho. E aí, fica uma pergunta para você, uma pergunta para mim aqui agora. O rei Nabucodonosor se esqueceu do seu sonho ou estava usando uma abordagem para testar seus conselheiros e ver se eram autênticos, se eram verdadeiros? Volta comigo no versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. Então aqui fala no plural, uns sonhos. Ou ele teve vários sonhos na mesma noite, ou ele teve sonhos em dias diferentes, o mesmo sonho. É uma possibilidade, eu vou optar, na minha, você não precisa acreditar nisso não, viu gente? Na minha concepção, o rei Nabucodonosor, eu e vários outros estudiosos, acreditam que o rei, ele, só um minutinho, eles acreditam que o rei compreendeu a importância do sonho, mas optou em submeter os seus sábios da Babilônia ao quê? A um teste. Porque ele sabia que aqueles homens eram homens inteligentes, homens sábios, que poderiam enganá-lo. Então o que Nabucodonosor faz? Eles vão ter que interpretar o sonho, eles vão ter que revelar qual é o sonho para depois interpretar. Porque se eles revelarem o sonho, o qual eu tive, eu terei certeza que a interpretação é verdadeira. Então, é uma possibilidade que eu acabo optando por essa também. Olha comigo o versículo 31, capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Então, o sonho de Nabucodonosor, qual foi o sonho quando Daniel interpreta mais à frente? Nós vamos falar sobre isso. Ele viu algo tão grande, uma estátua gigante, um esplendor tão grande, que aquilo para ele foi terrível aos olhos dele. Era maior do que as próprias construções, porque a Babilônia amava fazer grandes construções, construir coisas gigantes, ao ponto de construir jardins suspensos. Então, quando ele tem esse sonho, ele fica incomodado, porque ele vê o quê? Algo muito grande. Então, imagina o quê? Será que algo virá derrubar o meu reino? E o texto diz, no capítulo 2, no versículo 1, que passou-se-lhe o seu sono. Então, como que ele acorda, não lembrando de um sonho, e isso incomoda ele. Ou aconteceu várias vezes, ou ele teve um sonho num dia, vários sonhos ao mesmo tempo. Interpretando aqui o capítulo 2, versículo 1. Uns sonhos, ok? É uma possibilidade que eu vou optar por ela, porque ele conhecia bem os seus servos, que poderiam enganá-lo na interpretação. Ele poderia falar o sonho, se ele lembrasse, vamos colocar assim, e eles poderiam dar qualquer interpretação.
ele teria que acreditar. Então, eles poderiam dizer assim, olha, se Nabucodonosor tivesse falado com eles o sonho, o que iria acontecer? Eles poderiam falar assim, olha, essa grande estátua Nabucodonosor é o Senhor reinando sobre todos os reinos para todo sempre. Então eles poderiam dar qualquer interpretação e ele teria que acreditar. Mas ele leva os seus sábios ao quê? Ao teste. Para que eu acredite na interpretação, é necessário que eles também revelem o sonho. São possibilidades, viu, irmãos? São duas possibilidades. Que ele esqueceu mesmo, ou que ele levaram os seus súditos a passar pelo teste. Ok? Dando continuidade, então. Versículo 6. Mas, se vós me declarardes os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Então eles insistem com Nabucodonosor, dá um sonho aí para a gente, fala qual é o sonho. Aí o texto diz, versículo 8, respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Vocês querem me enganar, né? Então vai ser diferente agora. No lugar só de vocês morrerem e suas famílias, vocês que estão aqui presentes, eu vou fazer um decreto, versículo 9. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vossa de quem? Todos os sábios daquela terra iriam morrer por causa desses. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirem na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis dar a sua interpretação. Nabucodonosor está dizendo assim, olha, vocês estão querendo me enganar. Vocês querem ter um sonho, para que nesse sonho vocês falem mentira e interpretem algo totalmente fora, que não é a realidade mesmo, com mentiras. Então a consequência é, todos os sábios da Babilônia, todos os entendidos, esses sábios, todos vão morrer. E quem estava no pacote? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam sendo preparados. A diferença entre Daniel e seus 3 amigos com esses homens aqui, é que esses, os caldeus, eles faziam ocultismo, encantamento, magia e outras coisas mais. O caso de Daniel não. Eles tinham conhecimento, ciência de tudo, aprendendo astrologia, aprendendo a cultura, aprendendo a língua, mas não se contaminaram nesse ocultismo, nesses encantamentos. Mas só que eles iriam morrer também, porque eles tinham o mesmo cargo diante de Nabucodonosor, ou teriam, né, que eles estão, vamos dizer assim, se formando. Aí versículo 10 e 11. Respondeu os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante a algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Eles disseram assim, olha, senhor rei, nenhum outro rei na história pediu uma coisa dessa forma. Interpretar um sonho sem ser revelado o que aconteceu no sonho. O Senhor está pedindo para revelar o sonho e interpretar, ainda ninguém fez isso em toda a história. Nós podemos provar para o Senhor que não existe na história, nem da Babilônia, nem de qualquer outro rei, nem de qualquer outro império. E é muito difícil, versículo 11, o que o Senhor está pedindo é muito difícil. Nem os deuses, nossos deuses babilônicos, da Babilônia,
cuja morada não é com a carne, porque eles acreditavam em deuses deístas. Gente, com D. Deuses deístas. O que é o deísmo? Deísmo é aquele Deus que criou todas as coisas, mas foi embora e deixou as coisas caminharem sozinhas. É como se fosse pegar um relógio, dar corda no relógio, criou o relógio, deu corda no relógio e deixou ele girar sozinho. Essa era a visão dos homens aqui, dos magos, do povo ali da Babilônia e dos antigos, não dos judeus. Então eles acreditavam que os criadores, os deuses que criaram todas as coisas, criou e foi para outro lugar, foi se ocupar dos seus próprios negócios. Só que o nosso Deus, se o Deus dos judeus é um Deus teísta com T. O que é o teísmo? Deus presente, controlando todas as coisas, governando todas as coisas, intervindo, recompensando, punindo de acordo com as leis morais. O que é isso? Que Deus, ele criou todas as coisas, mas ele faz parte da história, ele entra na história, ele intervém na história. E isso Daniel está querendo passar para a gente diante desses versículos. Que Deus ele vai entrar aqui na história, que Deus vai intervir. Daniel iria morrer, os seus amigos e todos os sábios do reino, do império, iriam morrer, porque era um decreto do rei. Porém, o que acontece? Vem o dedo de Deus, a mão de Deus. Isso que é teísmo. Um Deus que cria, mas controla todas as coisas. Eu quero falar para você nessa manhã. Deus governa tudo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus ele intervém. Deus ele cuida. Deus ele está agindo. Eu sempre digo, Deus é um Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, governa tudo, mas também um Deus eminente, um Deus presente, trabalhando em nosso favor, para a nossa glória não, para a glória dele. Então, Daniel queria mostrar isso, que Deus, o nosso Deus, o Deus dos judeus, é diferente dos deuses da Babilônia, se fossem deuses mesmo, né? Que existe só um Deus. Então vamos lá. Vamos ler o versículo 12, vamos descendo o texto aqui, vamos discorrer. Então, o rei muito se irou, enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Então, Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei. Daniel falando com ele, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então o rei pegou o seu comandante e falou, olha, você está responsável no seu exército matar todos os sábios, até aqueles que estão sendo treinados para ficar na corte real. Até todos que estão na Babilônia. Daniel, sabendo disso, o texto diz que Daniel se apressou e foi na direção dele e falou com ele assim, por que você está correndo para matar todos os sábios? Por que você está fazendo isso? Aí ele explicou, olha, os sábios, os caldeus, tentaram enganar o rei com raiva, ele fez um decreto. Vamos lá, versículo 16 ao 19. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Gente, vamos focar aqui no versículo 16. Daniel, ele não foi inconsequente de entrar na presença do rei sem ser convidado. Se você pegar lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 a 16, e o capítulo 5, versículo 1 e 2, a história está dizendo ali que quando Esther, voltando na verdade, Esther é um pouquinho depois de Daniel, né? Está dentro, né? Que é Artaxerxes, ou Xerxes, né? O rei Assuero. E aí, lá no caso da Esther, o que a Esther faz?
a Esté, ela entra sem permissão. Antes dela entrar, o que ela faz? Ela fala assim: povo de Israel, judeus, orem, as minhas servas também irão orar comigo, porque é contra a lei fazer o que eu vou fazer, entrar na presença do rei sem ser chamado. A única pessoa que eu vejo na Bíblia que entrou sem ser chamada foi a Esté. O rei levanta o seu bastão e ela toca na ponta do bastão. Está dizendo o quê? Pode ficar, minha rainha. Mas se ele estende de outra forma, era uma ordem de execução. Então, trazendo a ideia lá do livro de Esté, para a gente entender melhor o que é isso aqui, o versículo 16, não quer dizer que Daniel se apressou e falou no rei, não. Daniel pediu ao comandante aqui, Arioque falou com o rei. Aí depois que Daniel entra, versículo 16 diz assim: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Eu quero aplicar isso para a gente, não tem como não aplicar. Daniel falou com o rei assim, chegou diante do rei, o rei permitiu que ele entrasse, ele entrou, e ele falou com o rei assim: olha, me dá um tempo que eu peço um tempo para que eu interprete, para que eu possa interpretar esse sonho, esse segredo. Interessante que essa palavra segredo aqui no versículo 18, segredo é como fosse o significado dessa palavra é um nó, tipo um nó de sapato. É como se fosse desatar. O nó, o significado aqui é um nó que é desatado. Então ele diz assim: olha, o Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Está falando assim: olha, Deus desata esse segredo, mostra a realidade, traz à tona, tira-nos dessa situação. E eu quero aplicar isso. Eu quero aplicar para vocês que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Porque tudo que pede, recebe. Então, o poder da oração é muito importante. Você lembra que eu falei da Esté? Ela pediu o seu tio Mardoqueu para estar orando, e o povo pediu às mulheres que estavam ao redor, as donzelas que estavam com ela ali no palácio, orassem também, para que Deus livrasse ela da morte. Aqui também Daniel, o que ele faz? Chamou os seus 3 amigos que buscavam o Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles orassem para Deus dar o quê? A revelação. Meu irmão, minha irmã, Deus nos mostra aqui nesse texto. Ele quer revelar, Ele quer se revelar para nós. Ele quer mostrar para nós a realidade. Mas para isso é necessário também oração. É necessário oração porque quando nós oramos, a resposta vem. Olha comigo o versículo 20. Falou Daniel e disse, vamos dizer logo. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para o todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, resposta de oração, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel está falando aqui, olha, é impossível para o homem
mas o Senhor tem poder de revelar. O texto diz aqui, olha, versículo 22, Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Deus traz a luz. Então peça que Deus responde conforme a vontade dEle. Depois eu quero que você leia, mais tarde, você leia Tiago, capítulo 5, versículo 16. Marquem esse texto aí, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ver o resultado da resposta da oração. Mas é interessante que no versículo 19 ao versículo 23, nós podemos ver aqui, muito lindo, o curso da história está nas mãos de Deus. O controle está nas suas mãos. Expressões espontâneas de louvores a Deus são típicas daqueles verdadeiros adoradores ou aqueles que amam Deus verdadeiramente. Daniel falou assim, olha, essa revelação veio do Senhor. Esse segredo que foi revelado veio do Senhor. Eu te louvo porque não há Deus como o Senhor. O Senhor está presente. O Senhor está no controle da história. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O capítulo 2, ele quer falar sobre isso. Que Deus está no controle da história. O curso da história está nas mãos de Deus. Eu quero que você pule aí para o versículo... Vamos versículo 27, 28 ao 30. 27 ao 30. Diz assim, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Talvez fosse eu, talvez fosse você, nós poderíamos reivindicar o mérito. Ó rei, eu tenho a revelação do sonho. Mas quando ele entra aqui na presença do rei, o versículo 24 diz que Daniel foi em direção a Arioque. Arioque falou com o rei que tinha um homem aqui no versículo 24, diz assim, olha, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei interpretação. Interessante aqui, que o Daniel falou a Arioque. O versículo 25 diz que Arioque foi lá de impresso e falou, rei, tem um dos cativos de Judá que ele tem interpretação. Aí depois que Daniel entra na presença do rei, mas ele entra com muita humildade e diz assim, olha, o Deus dos céus que revela o segredo vai te revelar o sonho e a interpretação. E ele me deu essa graça, versículo 30, e a mim me foi revelado esse segredo. Deus que reconhece, que conhece todas as coisas, revelou-me o segredo, o seu segredo, que agora eu já sei, desatou o laço, e agora eu vou também dar a interpretação que Deus me deu. Então é Ele que faz todas as coisas. É Deus que cuida da sua vida. Interessante que o versículo 36 diz assim agora. Eu vou voltando, viu gente? Este é o sonho. Ele diz, este é o sonho. Também a interpretação. Dele diremos na presença do rei. Então no versículo 32, vão lá comigo, versículo 31 ao versículo 35. Tu, ó rei, estava vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata,
e o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aí ele fala no 36, este é o sonho, citei agora. Agora vem a interpretação. Amém? Vai entendendo? Coloca no chat a sua pergunta aí, que eu vou responder em tempo real. Deus vai me dar muita graça para estar respondendo, viu? Mas dando continuidade, versículo 31 ao 35, Daniel revela o sonho para Nabucodonosor. No 36, ele começa a falar, citar a interpretação desse sonho. Então, Daniel fala, olha, ó rei, o Senhor viu uma grande estátua, mais grande, com esplendor, que o Senhor ficou muito assustado. Cabeça de ouro, peitoral e braço de prata, cintura e coxa de metal, mas esse metal aqui é cobre, viu gente? Pernas de ferro e o pé, o arqueiro, vamos dizer assim, né? A canela para baixo, de ferro com barro misturado. É uma imagem muito doida. Mas Daniel fala para ele aqui, olha, esta estátua são 4 reinos gentílicos. São 4 reinos, 4 impérios. E aí ele começa a sua interpretação. Versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis. Não é rei dos reis, não, gente. É rei de reis. Porque ele é imperador sobre outros reinos. Pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e poder, e a força, e a majestade. Quero parar aqui um pouquinho. Que Deus usa quem Ele quer. Importante é o propósito de Deus ser cumprido. Lembra lá de Pilatos? Pilatos fala assim, olha, eu tenho autoridade, Jesus, para te soltar. Fala comigo aí, que eu tenho autoridade para te soltar. O que Jesus fala com ele? A autoridade vem dos céus. Se não fosse, você não teria essa autoridade aqui na terra. Foi Deus que te deu Pilatos. Foi Deus que te deu Pilatos. Da mesma forma, Daniel está falando aqui, olha, rei de reis. Foi Deus que te entregou esses reinos. Até Jerusalém, foi Deus que te entregou por um propósito maior. Porque Ele não perdeu o controle. Tem coisa que a gente não entende. Mas Deus não perde o controle. Deus pensa no futuro, na salvação, na transformação. O propósito de Deus, primeiramente, é esse. Salvar a nossa alma, transformar a nossa vida, mesmo que passemos por situações que nos entristecem, mas o importante é a salvação. Então, o versículo 38 diz assim: e onde quer que habite filhos de homens, animais do campo e aves do céu, Ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ele pega uma expressão que ele entendia muito bem, porque Nabucodonosor, o império dele, era um império o quê? Era um império de luxúria mesmo. Era um império o quê? Que pensava em riqueza, em muito ouro, construções arquitetônicas, jardins suspensos. O Nabucodonosor, o império da Babilônia, eles construíram jardins suspensos. Então eles gostavam muito de ouro. Segura no texto, abra comigo lá em Jeremias, volta um pouquinho. Jeremias capítulo 51, versículo 7. Jeremias capítulo 51, versículo 7 diz assim: A Babilônia era um copo de ouro na mão de quem?
do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Aqui Jeremias está falando o quê? Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Então Deus permitiu que a Babilônia, o império, crescesse. Um império riquíssimo. Um império com construções arquitetônicas. Um império muito bonito. E esse era o pensamento de Nabucodonosor, dos reis ali da Babilônia. Então, está falando aqui que do seu vinho bebedaram as nações, influenciaram as nações da forma que eles eram, as nações que foram dominadas por eles. Voltando então lá em Jeremias fala que Deus chama a Babilônia de copo de ouro. Então, claro que no sonho, como que a Babilônia seria revelada para ele? Em ouro. Só que cabeça de ouro, muito valioso, e está no topo. Porque o reino da Babilônia foi um grande reino, foi um grande império. Um império que durou 97 anos, 636 a 539 a.C. Nabucodonosor reinou 42 anos, mas o império babilônico, um todo, reinou 97 anos. No capítulo 5 de Daniel, nós vamos ver que o filho dele, Belsazar, ele faz umas coisas erradas diante de Deus, e aí o reino cai naquele momento ali. Mas a cabeça de ouro é o quê? É o Império Babilônico. E aí, versículo 39, capítulo 2 de Daniel. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Para aí. Então, no ano 539, Dario, ele invade a Babilônia. Ciro, Dario, Império Medo-Persa, Dario e Ciro. E aí, o Império Medo-Persa domina a Babilônia. Foi um reino inferior, não teve a glória que a Babilônia teve, mas um reino inferior que conseguiu dominar a Babilônia principalmente por causa do pecado da Babilônia e o erro ali de Belsazar. E o reino da Babilônia, que representa a prata, o peitoral e os braços, é um reino ético. Eles pensavam nisso, em organizar as coisas de forma ética, acertar os reinos. E esse reino durou 209 anos. E os principais homens foram reis Dario I e Ciro. Medo e o outro Persa. São duas nações que se uniram para derrubar a Babilônia. Duraram 209 anos. E aí vem a parte de metal, versículo 39. E o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Aqui o metal está falando é cobre. Então o ouro tem mais valor que a prata tem mais valor que o cobre. O cobre então é inferior à prata. Então está falando do terceiro reino. Ele é inferior de valor, mas não de grandeza. Aqui está falando da Grécia. Em 330 a 67 a.C., a Grécia, no ano 330, ela toma o reino, o império da mão dos Medo-Persas, do Império Medo-Persa. Entra o Império Grego com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, com aproximadamente 23 anos, em 7 anos, 23 a 30 anos, o império dele, o Império Grego, foi muito maior do que o Império Babilônico. O império foi muito maior. Alexandre, em 7 anos, dominou todo o Império Babilônico, Medo-Persa, expandiu em território. Só que a visão de Alexandre era qual? Vamos helenizar. Nós chamamos isso de helenismo. O que é helenismo? É colocar a cultura e a língua grega, em todas as nações que foram dominadas. Como se fosse agora. Qual é a língua que prevalece no mundo? O inglês. A ideia de Alexandre era todas as nações, todo o império, todas as nações dominadas deveriam falar o grego e ter a cultura grega. Essa era a visão de Alexandre. A filosofia grega, ao ponto que até hoje os ensinamentos da filosofia
da Grécia, ela, até hoje, ela está no meio das nações. A cultura, né? E outras coisas mais. Então, só que esse império durou o quê? 323 anos. O império da Grécia, dos gregos. Iniciou-se com Alexandre o Grande, né? O Alexandre Magno. E aí, quando Alexandre morre, depois de 7 anos, eles envenenam o Alexandre. Aí 4 generais dividem o reino. Então o reino da Grécia foi dividido entre 4 generais. Então, claro que esse reino enfraqueceu. Voltando lá, versículo 39, só para recapitular. 39 e 40. E depois de ti se levantará outro reino inferior, que é o Medo-Pérsia, inferior ao teu, e o terceiro reino de metal, de cobre, o qual terá domínio sobre toda a terra, com a cultura, com a língua e com a filosofia, né, que é a Grécia. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. O ferro, onde que ele bate, ele tem um poder assim, a força é muito grande. Está falando aqui que é um reino. O metal, ele é inferior ao cobre, mas ele é mais forte do que o cobre, mais forte do que a prata, mais forte que o ouro. Então, está falando aqui de Império Romano. Então, no ano 323, no ano 63, a Grécia reina do ano 330 a.C. ao ano 63 a.C. E aí, no ano 63 a.C., entra Roma. E qual que era o intuito de Roma? Que dominaria todo mundo com seu poderio militar, através da força, através do exército, eles dominariam toda a terra e dominaram por 412 anos. Então, o Império Romano, Deus é fantástico. A Bíblia diz assim, olha, lá em Gálatas 4:4, né? Fala que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo certo. Porque Roma, quando o Império Romano, quando domina a Grécia e toma posse de todo o Império, a ideia deles era o quê? Construir estradas. Aí tem até um ditado que diz assim, que todos os caminhos levam a Roma. Então, naquela época, Roma fazendo isso também, com grande poderio militar, tendo muitas estradas, eles chegariam mais rápido para lutar com seus inimigos. E também para o comércio e outras coisas mais. Mas não sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Que aquelas estradas foram preparadas para os comerciantes passarem e os cristãos pregarem o Evangelho. Por isso que Jesus veio no tempo certo, na época do Império Romano. Mas, o texto diz aqui, né? Versículo... Vamos lá então. Passou-se os 4 reinos, os 4 impérios. Aí o versículo 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos da canela, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Aqui fala barro de lodo, mas é um barro cozido. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, mistura-se-ão com semente humana, mas não os ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro. Da mesma forma que o barro e o ferro, eles não conseguem ficar fixo por muito tempo. O que aconteceu? Roma expandiu o império e deu liberdade para o seu povo ali, os romanos, casarem com pessoas de outras nacionalidades. Então isso enfraqueceu o reino, porque houve mistura de raça. Então houve rebeliões, houve, vamos dizer assim, guerra civil, né? Guerra entre as tribos, entre eles mesmos. Então o império forte
mas ao mesmo tempo fraco, porque ele se enfraquecia com esses problemas internos. Aí que eu quero chegar, no versículo 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e cobre o barro e a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aqui ele está falando de um reino futuro. Está falando de Jesus Cristo. Aqui ele fala que uma pedra foi cortada sem mãos. Não foi alguém que cortou, não. A pedra foi cortada. Foi algo sobrenatural. É interessante que... Abra comigo lá, eu quero que você abra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Mantenha em Daniel. Apocalipse 21, 1. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui está falando da Nova Jerusalém. Mas quando Daniel ele fala dessa pedra que corta, interessante que diz assim no versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. É o reino de Cristo. E lá no versículo 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como bragana das eiras do estio. Está falando assim que aquela pedra veio, na visão ali, bateu nos pés da estátua, que era Roma, né? Uma Roma forte, mas ao mesmo tempo sendo enfraquecida. E essa pedra que foi cortada sem mãos humanas, não foi ninguém que cortou essa pedra, ela bateu nos pés, esmiuçou os pés da estátua, e toda a estátua caiu e se tornou em pó, e o vento levou. Assim, Daniel está lançando a profecia que o reino de Jesus, o qual já existe, mas ele profetizando o reino vindouro, ele está dizendo que o reino de Jesus é superior, que todos esses outros impérios duraram anos, mas tiveram início e fim. Mas o reino de Deus, o reino de Jesus, é um reino eterno. Primeiro no coração do homem, estabelecido aqui no coração do ser humano, e depois o quê? Um reino lá nos céus, onde moraremos com Deus para todo sempre. Como nós lemos lá em Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Então, aí versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido, vai engolir, que é um reino que vai durar para sempre. Versículo 35 diz assim, olha, e o vento, a parte B, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. A expressão aqui, sem auxílio de mão, como eu já disse, é usada na Escritura para dizer o quê? Sem força humana, mas sim pela direção ou um governo divino, algo que só Deus pode fazer. Segura no texto, abra comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Diz assim, olha, só um minutinho. Colossenses capítulo 2, versículo 11. No qual também está circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Dizendo assim, olha, que a circuncisão que Jesus está fazendo não é uma circuncisão humana, mas sim aquela que ele estabeleceu no coração do homem. Uma aliança de Deus com o homem. Só através de Jesus que pode ser conquistada. Então,
quando lá em Daniel fala que a pedra foi cortada sem mãos humanas, está dizendo o quê? Está dizendo que é algo que somente Deus pode fazer. Tanto revelar e governando a história e permitindo as pessoas que iria dominar os reinos naquela época e agora também, né? Que depois nós vamos ver que Roma ela foi dividida em nações, em nacionalidades, em partes, em 10 países, vamos dizer assim. Ela se perdeu, mas o reino de Cristo o quê? Prevaleceu. Mas eu gosto muito que o versículo, lá em Daniel capítulo 2, versículo 35 ainda, diz que aquela pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Representa que o reino de Deus, Jesus, é o quê? É um reino eterno que ele vai sempre crescendo. Aqueles que aceitarem a Cristo se torna parte, faz parte, é introduzido nesse reino. Então é um reino que sempre está crescendo, nunca vai diminuir e vai durar para sempre. É o governo de Jesus. Esse é o governo de Cristo sobre a vida do ser humano. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da história. Nós temos um Deus teísta. Um Deus que cria, governa, direciona, controla todas as coisas. Então, Deus controla a sua vida, controla a minha vida. Ele não perdeu o controle da história. Coisas estão acontecendo negativas, que estão se cumprindo segundo a palavra, mas Deus não perdeu o controle nem de sua vida, nem da história, nem do mundo. Aí eu quero finalizar no capítulo 2, versículo 47. Vou ler até o 49, mas vou focar no 47. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também pela capital da Babilônia ali, né? Ele estava governando ali, estava morando ali, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava nas portas do rei. Então o rei falou para ele assim, olha, você vai governar a capital de todo o império. E você vai ser o governador de todos os sábios. Ele diz assim, não, o rei, eu aceito, mas eu quero ficar aqui na corte. Aqui mesmo, e posso trazer mais 3 amigos, outros sábios, para ajudar a governar, a comandar. O rei falou, pode, claro que pode, porque Daniel caiu na graça de Nabucodonosor. O versículo 47, voltando um pouquinho, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. A confissão de Nabucodonosor, em realidade, se eleva acima do nível do politeísmo. O que é politeísmo? É mais de um Deus. Então, Nabucodonosor e o reino dele adoravam vários deuses. Ele reconhece a superioridade do Deus de Daniel. Contudo, não o adora como único Deus. Então, quando Nabucodonosor fala aqui, cita aqui o versículo 47, a fala dele, ele diz assim, olha, entre outros deuses, esse Deus é superior, que ele supera, ele revela segredos, ele é superior, ele é o maior Deus, mas ainda ele acreditava em outros deuses. No capítulo 4, nós vamos ver que Nabucodonosor, ele ora, fala com Deus de forma diferente. Aqui não, aqui ainda ele acreditava num Deus acima dos deuses da Babilônia, mas não como o único Deus. Eu queria que vocês entendessem isso, que ainda Nabucodonosor ele não passou por aquela experiência que mais à frente nós vamos ver que ele vai ter uma experiência, eu creio, uma experiência com Deus. Então, esse texto eu quero deixar para vocês, que Deus, capítulo 2, ele mostra isso, que Deus não perdeu o controle. Deus ele não perdeu o controle da história, não perdeu o controle da vida aqui, porque através de Daniel,
tanto ele como os amigos e todos os sábios da Babilônia, todos foram livres da morte, porque Deus deu livramento. Então, em nome de Jesus, Deus quer te usar para ser um canal de bênção para outras pessoas. Para a sua glória? Não. Para a glória dele. Tudo que fizer, faça para a glória do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Espero que esse estudo tenha sido produtivo para você. E semana que vem nós vamos dar continuidade no capítulo 3 de Daniel, né? E vai falar ali, né? A estátua de ouro, os companheiros de Daniel na fornalha de fogo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Culto às 19 horas, ceia. Então, separa aí os pães, suco de uva. Você vai cear com sua família aí. Nós vamos estar ceando aqui em nome de Jesus Cristo. Tá bom, meu irmão, minha irmã? 19 horas é o culto ao Senhor. No canal do YouTube também, Igreja Batista Dunamis. Feche teus olhos, Deus. Te agradecemos, a Deus, por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é santo. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.